Olá pessoal, tudo bem? No nosso clipe de contextualização, nós acabamos de ver imagens relacionadas com o tema da nossa aula de hoje, que são geradores e receptores. Os geradores elétricos são dispositivos que fornecem a energia necessária para que os portadores de carga elétrica em um determinado circuito adquiram o seu movimento ordenado, constituindo uma corrente elétrica. Então, por definição, os geradores elétricos são dispositivos que transformam uma forma qualquer de energia em energia elétrica. Existem dois grupos gerais de geradores elétricos, que são os geradores químicos e os geradores mecânicos. Os geradores mecânicos são mais conhecidos como usinas. O que as usinas fazem, então? Elas convertem energia mecânica de turbinas em energia elétrica. A partir da forma como essas usinas obtêm a energia mecânica, para convertê-la em energia elétrica, elas podem ser classificadas de maneiras diferentes. Uma das usinas mais conhecidas que nós temos, uma das formas de produção de energia mais conhecidas nas usinas, são a partir das usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas, o que elas fazem é converter energia potencial gravitacional em energia elétrica. Essa energia potencial gravitacional, ela é obtida a partir de quedas d'água. O que nós temos numa usina hidrelétrica é uma barragem que retém uma grande quantidade de água. A partir do escoamento dessa água, essa água então escoando, ela faz com que as turbinas dessa usina entrem em movimento. Então a energia mecânica de movimento dessas turbinas acaba produzindo a energia elétrica necessária. Então o que nós acabamos de ver foram algumas imagens de uma usina hidrelétrica em funcionamento. E agora, para entender um pouco melhor a respeito disso, nós vamos ver um texto sobre a usina hidrelétrica de Itaipu, que funciona no Rio Paraná, a maior usina hidrelétrica em funcionamento atualmente no planeta. A usina hidrelétrica de Itaipu, a maior em operação no mundo, é um empreendimento binacional desenvolvido pelo Brasil e pelo Paraguai no Rio Paraná. A potência instalada da usina é de 12.600 megawatts, com 18 unidades geradoras de 700 megawatts cada. A produção recorde de 2.093,4 bilhões de quilowatts-hora foi responsável pelo suprimento de 95% da energia elétrica consumida no Paraguai e 24% de toda a demanda do mercado brasileiro. Então, a partir dessas informações, vocês puderam ver o quão importante é a usina hidrelétrica de Itaipu para o Brasil e também para o Paraguai. Já uma usina termoelétrica, o que ela faz é converter energia térmica, ou seja, energia de queima de carvão, em energia mecânica de movimento das suas turbinas. O processo que acontece em uma usina termoelétrica é que a queima do carvão, a liberação dessa energia térmica, é utilizada para produzir então um aquecimento de uma certa quantidade de água. O aquecimento dessa água acaba liberando uma grande quantidade de vapor. Esse vapor ele é utilizado então para movimentar as turbinas, gerando a energia mecânica necessária para ser transformada em energia elétrica. O que nós temos nessa nossa imagem é a foto de uma usina termoelétrica em operação. Aquelas chaminés que estão expelindo aquele gás, aquele vapor nada mais é do que vapor de água, então isso que está sendo expelido por essa usina não é poluente, então não produz nenhum dano para o meio ambiente, aquilo é apenas vapor de água que está sendo liberado a partir daquele aquecimento que está gerando a movimentação das turbinas para produzir a energia elétrica. Um outro exemplo que nós temos também de usinas são as usinas eólicas. A usina eólica, o que ela faz é converter em energia elétrica a energia dos ventos. Então, nesse tipo de usina, o que nós temos é que as suas turbinas são movimentadas pela energia que é fornecida pelos ventos. Aí nós temos um exemplo, então, de várias estações de uma usina eólica, certo? Que funcionam, então, a partir dessa energia fornecida pelos ventos, fazendo com que aquelas turbinas entrem em movimento, então, produzindo a energia elétrica necessária. E por último, então, nós veremos um exemplo de usina que são as usinas nucleares. O que as usinas nucleares fazem é converter energia nuclear obtida a partir de fissão nuclear de elementos radioativos em energia elétrica. O processo que ocorre em uma usina nuclear é que a energia liberada a partir de reações nucleares conhecidas como fissão nuclear, essa energia ela é utilizada também no aquecimento de certas quantidades de água.
Essa água aquecida vai liberar também uma certa quantidade de vapor e esse vapor, da mesma forma, então, vai produzir o movimento necessário das turbinas dessa usina, gerando a energia elétrica. Existem discussões bastante importantes e relevantes envolvendo a viabilidade da produção de energia elétrica a partir de usinas nucleares. Existem muitos riscos envolvidos nesse tipo de produção de energia. Existem muitos gastos envolvidos também. Os combustíveis utilizados nesse tipo de usinas, eles são bastante caros e difíceis de produzir. E além do que, nesse tipo de produção de energia, você tem uma grande quantidade de lixo radioativo sendo produzido. A forma que esse lixo deve ser estocado, deve ser armazenado, é uma questão também que gera bastante discussão. Como vocês podem ver aqui na nossa imagem, nós temos uma usina nuclear, então, em operação. Aquele vapor que está sendo liberado pelas suas chaminés nada mais é do que vapor de água. Então, não existe uma poluição associada diretamente com a produção de energia nuclear, apenas a questão do lixo radioativo sendo produzido. Uma questão também que gera bastante discussão dentro desse contexto da produção de energia nuclear é com relação aos acidentes que ocorrem em usinas como essas. Como, por exemplo, o acidente ocorrido na usina de Chernobyl, na Ucrânia, que a gente vai ver um pouco mais a respeito dele agora. O acidente da usina nuclear de Chernobyl, nordeste da Ucrânia, aconteceu em 1986 e gerou consequências irreparáveis, resultando, primeiramente, na retirada de aproximadamente 120 mil indivíduos de uma região correspondente a uma zona de 30 quilômetros ao redor da usina. Os impactos secundários do acidente radioativo incluíram evacuação desordenada da região, discriminação dos indivíduos, sendo disseminado o sentimento de medo, denominado de radiofobia, medo da radiação. Esse tipo de acidente é uma coisa bastante rara de acontecer. São poucos os casos de acidentes relacionados com usinas nucleares, mas em torno disso também, em torno desse acidente que aconteceu em Chernobyl, as normas de segurança em volta dessas usinas também tiveram um crescimento bastante considerável. Portanto, toda a questão de se construir uma usina como essa está envolvida dentro desse contexto da segurança. Por exemplo, no Brasil, nós temos as usinas de Angra dos Reis, que ficam localizadas no Rio de Janeiro. Essas usinas, elas geram bastante discussão entre os ambientalistas, justamente devido a essas questões que envolvem, então, acidentes com usinas nucleares. Concluindo, então, nós temos que usinas geradoras produzem corrente elétrica alternada, como a corrente que nós temos nas nossas residências. Agora nós vamos ver, então, os geradores químicos de eletricidade. Mas o que fazem esses geradores químicos? Vamos dar uma olhada na definição. Geradores químicos, eles produzem cargas elétricas a partir de reações químicas, gerando diferença de potencial. Então, a partir de certas reações químicas, o que acontece, então, é a produção de cargas elétricas nesse gerador, o que vai produzir a diferença de potencial, que vai colocar portadores livres de carga em movimento. Um exemplo muito comum que nós temos de geradores químicos de eletricidade são as pilhas secas. Vamos dar uma acompanhada como é que é o funcionamento, então. Então, aqui na nossa ilustração, o que nós temos é uma pilha seca dissecada nas suas partes componentes. Então, a gente pode observar aqui, por exemplo, que nós temos uma pasta, nós temos uma haste de grafite colocada no centro dessa pilha, que funciona como cátodo, ou seja, como seu terminal positivo. Nós temos também zinco, que funciona como terminal negativo, ou seja, o ânodo. E separando essas duas partes, nós temos um separador de papel que funciona justamente para isolar uma parte da outra. E nós temos também uma pasta úmida constituída por uma solução química que nós mais para frente veremos qual é que é a finalidade, qual é que é o papel então exercido por essa pasta química que é colocada então no interior da pilha seca. Um outro exemplo muito comum que nós temos de geradores químicos de eletricidade são as baterias, que nada mais são do que conjuntos de pilhas. Então, aqui o que nós temos na nossa sequência é uma bateria alcalina de 9 volts, ou seja, uma pilha seca, também dissecada. Aqui nós temos algumas partes, então, da nossa bateria sendo representadas, por exemplo, seu terminal positivo e seu terminal negativo. Tá? Nós temos ali as alças das células, que no caso são os terminais que fazem a conexão entre as pilhas componentes dessa bateria, e nós temos também o ânodo e o cátodo representados nessa figura.
Nós temos o eletrólito, que é uma parte bastante importante, uma bateria, que nós veremos na sequência qual é o seu papel, e toda essa associação de pilhas, ela é envolvida então por uma capa de ferro, justamente para fazer a proteção dessa associação. Uma característica muito importante que nós temos nos geradores químicos de eletricidade é que eles produzem uma corrente elétrica contínua. Devido a esse fato, nós daremos maior importância então ao estudo dos geradores químicos em comparação com os geradores mecânicos, ou seja, as usinas que produzem corrente elétrica alternada. Agora nós vamos ver de maneira mais detalhada o funcionamento dos geradores químicos de FEM. Para que um dispositivo gere diferença de potencial e, portanto, possa produzir uma corrente elétrica em um circuito, é necessário que ele realize trabalho sobre as cargas em seu interior, de forma que elas sejam separadas entre os polos do dispositivo. A esse trabalho está associada uma força eletromotriz, ou FEM, que representa a diferença de potencial máxima produzida por um gerador. O que nós vamos acompanhar agora, então, é o funcionamento de um gerador de força eletromotriz. Essas duas placas de metais diferentes são os eletrólitos do nosso gerador e a nossa solução é a solução eletrolítica. Para que nós tenhamos, então, o funcionamento de um gerador como esse, nós precisamos de dois metais diferentes colocados em uma solução química, de tal forma que esses metais eles se dissociam em íons quando colocados nessa solução. Então, nós temos que o cobre e o zinco, quando colocados em uma solução de água com ácido sulfúrico, por exemplo, acontece que esses dois metais se dissociam de maneira diferente quando são colocados nessa solução. Nós temos que a nossa placa de zinco, ela libera uma maior quantidade de íons positivos nessa solução, ou seja, libera uma maior quantidade de cátions. Pelo fato de liberar uma maior quantidade de carga positiva, nós temos que a nossa placa de zinco, então, ela fica com uma carga negativa maior do que a placa de cobre. Então, pelo fato de ter uma maior quantidade de carga negativa, nós temos que a nossa placa de zinco, então, se comporta como o terminal negativo do nosso gerador. A placa de cobre, que apresenta uma quantidade menor de cargas negativas, então vai acabar exercendo o papel de polo positivo do nosso gerador. Então nós teremos uma diferença de potencial entre as nossas duas placas metálicas. Se nós ligarmos essas duas placas através de um fio condutor, ocorrerá então o movimento de portadores livres de carga de uma placa para outra devido a essa diferença de potencial. No caso, como a placa de zinco apresenta uma maior quantidade de elétrons, então fluirão elétrons da placa de zinco para a placa de cobre, estabelecendo então uma corrente elétrica bastante duradoura. Então aí nós temos um exemplo de um gerador de força eletromotriz. Professor, e o que é essa tal pilha de limões que eu já ouvi falar, mas nunca vi? Existe mesmo? Existe sim. E agora nós vamos ver um texto falando um pouco a respeito do funcionamento desse tipo de pilha. A corrente elétrica surge a partir dos potenciais elétricos de dois metais que são cravados no limão, na laranja e na batata. O caráter ácido do limão, laranja, e o caráter básico da batata ajudam na condução da eletricidade. Dois pedaços de metal são usados. O melhor resultado surge da combinação de zinco e cobre. Alguns tipos de pregos contêm zinco e o cobre pode ser encontrado na forma de fios e mesmo na composição de algumas moedas. Após fincá-los no limão, ou laranja ou batata, e uni-los por fios, pode-se ligá-los a um pequeno aparelho elétrico. O melhor resultado se dá usando um destes relógios eletrônicos. Tira-se a pilha deste e faz-se a ligação dos fios positivo e negativo nos pequenos terminais do relógio. A corrente produzida é suficiente para acendê-lo, ainda que por alguns minutos. O funcionamento dessa pilha, então, se dá a partir de dois eletrólitos, dois metais, colocados numa solução eletrolítica, que no caso é a solução ácida que nós temos na laranja e no limão, ou a solução básica da batata, produzindo a dissociação desses metais que ali foram cravados, então gerando essa eletricidade. Agora a gente vai dar uma olhada no histórico dos geradores químicos de força eletromotriz. Houve uma série de experiências que levaram à construção desses geradores químicos de força eletromotriz. Nós temos aqui a retratação de uma experiência realizada por um físico italiano, Luigi Galvani,
que mostrou alguns fenômenos associados com a eletricidade. O que ele fez nessa experiência foi pegar uma rã dissecada, que já se encontrava morta, apenas as pernas dessa rã, e aplicava a diferença de potencial, verificando que essas pernas se contraíam. Essa eletricidade ele obtinha a partir de geradores eletrostáticos de eletricidade, como por exemplo por atrito. Então ele eletrizava por atrito um bastão, por exemplo, e tocava esse bastão nas pernas dessa rã dissecada. Ao descarregar essa eletricidade nas pernas desse animal, ele verificava que elas se contraíam. Anos mais tarde, ele acabou verificando que, na verdade, não era necessária a introdução dessa eletricidade nas pernas da rã para que elas se contraíssem. Bastava que ele pegasse essas pernas dessa rã dissecada, colocasse-as em contato com uma placa de metal para que essas pernas realizassem essa contração. Ele chegou à conclusão de que existia uma certa eletricidade animal associada com esse fenômeno. Anos mais tarde, alguns outros físicos continuaram realizando estudos em cima desse experimento e chegaram à conclusão de que não é devido a essa eletricidade animal. Por exemplo, o físico também italiano Alessandro Volta chegou à conclusão de que, na verdade, esse fenômeno se dava devido ao contato da umidade das pernas dessa rã dissecada com aquele metal. Essa umidade, então, acabava produzindo aquele fenômeno, gerando eletricidade que fazia com que essas pernas, então, se contraíssem. A partir dessa conclusão, de que a necessidade de haver uma umidade entre placas metálicas, então, vai acabar produzindo, então, essa eletricidade, o Volta construiu a primeira pilha, chamada pilha de Volta, na qual ele colocou associações de metais, discos metálicos de metais diferentes, colocados então entre eles alguns discos de papelão, por exemplo, embebidos em solução química para dar a umidade necessária, então gerando essa eletricidade. Agora nós vamos finalmente definir o conceito de força eletromotriz. O conceito de força eletromotriz, ele está relacionado com o trabalho que o gerador é capaz de realizar sobre os portadores de carga que estão em movimento em uma corrente elétrica. O que nós temos é que esse gerador ele fornece energia para os portadores de carga, portanto realiza trabalho sobre eles. Se nós quisermos definir então matematicamente a nossa força eletromotriz, ela será então dada pela relação entre o trabalho realizado sobre os portadores de carga, medido em joules, pela quantidade, pela unidade de carga elétrica, então, que está sendo transportada nesse circuito, que no caso é dada em coulombs. Então, nós ficamos na sequência com uma equação que nos dá, então, a relação entre trabalho e quantidade de carga, sendo igual à força eletromotriz. Na verdade, a gente pode ver a partir dessa definição que força eletromotriz nada mais é do que uma diferença de potencial elétrico. Se você tem uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, é capaz então que esse campo elétrico realize trabalho sobre os portadores de carga. A relação entre o trabalho realizado e a quantidade de carga transportada é então igual à força eletromotriz, que a partir da sua definição ela tem uma unidade de medida, então que é igual à relação entre unidade de medida de trabalho, que é o joule, pela unidade de medida de carga, que é coulomb, resultando então na unidade de medida de diferença de potencial que nós já conhecemos, que é o volt. A partir dessa definição, nós temos a equação do gerador. E para a gente então estudar a equação do gerador, a gente vai partir então de um exemplo que nós temos aqui. Bom, nessa nossa figura, nós temos representado então a representação gráfica de um gerador em um circuito que é dado por dois traços, nesse caso verticais. Esses dois traços, eles representam os terminais do gerador. O traço maior representa o terminal de maior potencial, ou seja, o terminal positivo, e o traço menor representa o terminal de menor potencial, ou seja, o potencial negativo. Nós temos também que um gerador real, um gerador que nós encontramos no dia a dia, esse tipo de dispositivo apresenta uma resistência elétrica interna, ou seja, os portadores de carga eles encontram uma dificuldade ao atravessarem esse gerador. Então nós temos que entre os extremos do nosso gerador nós podemos escrever então uma equação que vai nos dar a diferença de potencial U entre os seus extremos. Se nós chamarmos de E a força eletromotriz sendo fornecida pelo nosso gerador, se nós chamarmos de I a intensidade da corrente que o atravessa, e se nós tivermos a resistência elétrica interna do nosso gerador dada pelo R minúsculo, então nós teremos uma queda de potencial associada dentro do gerador quando a corrente elétrica passa através deste, devido à sua resistência interna, dada pelo produto então entre a resistência interna e a intensidade da corrente. Nós teremos então que a diferença de potencial será dada
pela subtração entre a força eletromotriz fornecida pela bateria e a queda de potencial associada à sua resistência interna, R vezes I. Então, para compreendermos a nossa equação do gerador obtida anteriormente, vamos resolver então um exercício. Uma pilha tem força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 1 ohm. Qual a diferença de potencial nos seus terminais quando ela é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade igual a 1 ampere? Então, o que nós devemos fazer para resolver esse exercício é simplesmente aplicar os valores que foram dados no enunciado do exercício na nossa equação do gerador. Então, nós teremos que a diferença de potencial será igual à força eletromotriz da bateria, que é 1,5 volts, menos o produto da resistência interna vezes a intensidade da corrente, ou seja, 1 ohm vezes 1 ampere. Então, nós teremos que a diferença de potencial efetiva entre os terminais do nosso gerador é de 0,5 volts. Compreenderam, então, o exercício? Então, a partir desse conceito agora, nós vamos ver, então, como é que se determina a potência de um gerador. Então, para nós determinarmos a potência de um gerador, lembrando que potência elétrica é sempre dada pelo produto de diferença de potencial vezes corrente, então a gente simplesmente multiplica os dois lados da equação do gerador pela intensidade de corrente. Então, resolvendo essa equação, nós teremos então o produto da intensidade de corrente vezes a tensão, U vezes I, sendo igual a força eletromotriz vezes corrente, menos a resistência interna da bateria vezes a intensidade da corrente elétrica que a percorre, elevado ao quadrado. Então, nós podemos pegar essa última equação e separá-la em partes diferentes, considerando diferentes potências associadas ao funcionamento do gerador. Então, o que nós temos na sequência é que, se nós multiplicarmos a força eletromotriz da bateria pela intensidade da corrente que a percorre, nós teremos a potência total do gerador. Ainda na sequência, nós teremos também, se nós multiplicarmos então a diferença de potencial entre os seus extremos pela intensidade da corrente, essa será a potência útil do gerador, ou seja, a potência que realmente está sendo aproveitada quando o gerador é percorrido por uma corrente elétrica. E, finalmente, quando nós tivermos então o produto dado pela resistência interna vezes a intensidade de corrente elevada ao quadrado, nós temos a potência dissipada. Certo? A potência dissipada pelo nosso gerador é uma potência que é desperdiçada quando a corrente elétrica passa através da sua resistência interna. Então, o que nós teremos, no geral, então, para a potência, né, nós temos, então, que a equação do gerador ela pode ser escrita em termos dessas potências. A potência útil do gerador é igual à sua potência total menos a potência dissipada. Sempre que você tiver um gerador, então, sendo percorrido por uma certa corrente elétrica, ele dissipa uma certa quantidade de potência devido à sua resistência elétrica interna. Dando continuidade, então, nós veremos o rendimento de um gerador. O conceito de rendimento de um gerador está associado com os conceitos vistos anteriormente de potências dissipadas e potências produzidas por um gerador quando em funcionamento. Então, nós temos aí que, por definição, o conceito de rendimento é dado pela relação entre a potência útil de um gerador dividido pela sua potência total produzida. Aquela letra que representa o rendimento é uma letra grega chamada eta. Então, nós teremos que, a partir dessa relação entre a potência útil e a potência total, nós chegamos que o rendimento de um gerador é dado pela relação entre a diferença de potencial total entre os seus extremos e a força eletromotriz que esse gerador apresenta. Então, nós temos que o rendimento de um gerador nunca vai ser igual a 100%, porque ele sempre vai dissipar uma certa quantidade de potência na forma de calor, por exemplo, que não poderá ser aproveitada. Sempre que nós tivermos, então, um gerador real, a sua diferença de potencial entre os extremos será menor do que a força eletromotriz que ele apresenta, portanto, essa relação sempre será menor do que 1, ou seja, o rendimento sempre será menor do que 100%. Agora nós veremos, finalmente, o conceito de receptores elétricos. Os receptores elétricos, eles são dispositivos que convertem energia elétrica em outro tipo qualquer de energia que não o calor. Então, nós vimos anteriormente que nós temos os geradores elétricos, que são dispositivos que convertem qualquer outro tipo de energia em energia elétrica. Já os receptores elétricos, o que eles fazem é justamente o contrário. Eles convertem a energia elétrica em algum outro tipo de energia que não seja o calor.
Exemplos de dispositivos como esses são os motores, por exemplo. O que os motores fazem é absorver energia elétrica fornecida, por exemplo, por uma bateria e transformá-la em energia mecânica, realizando o trabalho. Associado aos receptores elétricos, nós temos o conceito de força contra-eletromotriz. O conceito de força contra-eletromotriz é bastante parecido com o conceito de força eletromotriz. Só que agora nós temos uma diferença bastante crucial na comparação entre esses dois conceitos. Quando nós tínhamos, então, o conceito de força eletromotriz associado aos geradores, nós falávamos do trabalho realizado sobre os portadores de carga pelo gerador no momento que esses portadores passam através do gerador. Já quando nós estivermos falando de receptores elétricos, nós teremos um trabalho realizado pelos portadores de carga sobre o dispositivo. Então essa é a diferença básica que existe entre os conceitos de força eletromotriz e força contra-eletromotriz. A força contra-eletromotriz está relacionada com o trabalho que os portadores de carga realizam sobre o dispositivo. Então, se nós formos definir então o nosso conceito de força contra-eletromotriz, nós teremos então o trabalho, que é o trabalho realizado pelos portadores de carga sobre o dispositivo, por unidade de carga elétrica, que no caso é representado pela letra Q, que é uma coisa que expressa, uma grandeza expressa em coulombs, unidade de medida de carga elétrica. Então nós teremos que a força contra-eletromotriz, E' será dada então pela relação entre o trabalho W' realizado pelos portadores de carga sobre o dispositivo, dividido então pela quantidade de carga que foi transportada. Então nós temos que a unidade de medida de força contra-eletromotriz, o E', é dada pela relação entre Joule e Coulomb, que é igual a volt. Nós podemos perceber a partir disso que a unidade de medida de força contra-eletromotriz é exatamente igual à unidade de medida de força eletromotriz. A única diferença que existe entre os conceitos é trabalho realizado pelos portadores de carga sobre o dispositivo, no caso dos receptores elétricos. Ei, professor, existe alguma equação do receptor, assim como a gente viu do gerador? Sim, existe. E é justamente o que nós vamos ver agora, a equação do receptor. Para construirmos então a equação do nosso receptor, nós vamos então acompanhar a montagem, a representação gráfica então de um receptor em funcionamento. Então o que nós temos aqui é a representação de um receptor em série com a sua resistência elétrica interna. Se vocês notarem a representação gráfica do receptor, ela é muito parecida com a representação do gerador. É dada a partir também de dois traços, um maior e outro menor, representando o maior e o menor potencial elétrico. Só que nesse caso, nós temos que a intensidade da corrente no interior do dispositivo, ela passa do terminal de maior potencial para o potencial menor, ou seja, para o traço menor, ao contrário do que acontece com a corrente elétrica no interior dos geradores, mostrando então que o sentido do trabalho, da realização de energia, enfim, é o contrário do que acontece nos geradores. Então nós temos a força contra-eletromotriz do nosso receptor representada pelo E', a intensidade da corrente elétrica que o atravessa, dado por I, e a sua resistência elétrica interna, R', sendo que nós teremos então uma queda de potencial associada à resistência interna do receptor, dada pelo produto de R' vezes a intensidade da corrente I. A diferença de potencial U' entre os terminais do nosso receptor, ela é igual ao negativo da diferença de potencial entre os terminais de um gerador equivalente. Então é o que nós temos representado aqui, então nós temos U' igual a menos U. E a partir então dessa montagem, nós vamos construir então a equação do nosso receptor, U', que é igual E' mais R' vezes I, onde o I é a intensidade da corrente que percorre então o nosso receptor. Então, a partir da nossa equação do receptor, nós podemos então estudar a potência de um receptor, que é o que nós veremos agora. A partir da equação do receptor, nós teremos então diferentes potências para o nosso receptor, da mesma forma que nós fizemos para o gerador. Se nós lembrarmos, nós pegamos a equação do gerador e multiplicamos os seus dois lados pela intensidade da corrente que o percorre, obtendo assim uma equação para as potências. Então nós faremos a mesma coisa para a equação do receptor, multiplicaremos os dois lados da equação pela intensidade da corrente e teremos então as potências que são envolvidas no funcionamento então de um receptor quando estiver ligado.
Quando nós tivermos o produto U' vezes I, nós teremos a potência total fornecida ao receptor, representada por PF. Quando nós tivermos a força contra-eletromotriz E' multiplicada pela intensidade da corrente, nós teremos a potência útil do receptor, PU. E, finalmente, quando nós tivermos a resistência interna R' multiplicada pela intensidade da corrente elevada ao quadrado, nós teremos a potência dissipada pelo receptor, representada por PD. A partir desses conceitos de potência fornecida, potência útil e potência dissipada no receptor, nós definimos também o rendimento do receptor. O rendimento de um receptor, então, é dado pela relação entre a sua potência útil e a potência que lhe foi fornecida. A partir dessa relação, nós chegamos que o rendimento, então, de um receptor é dado pela relação entre a sua força contra-eletromotriz E' e a diferença de potencial U' estabelecida entre seus terminais. Da mesma forma que, para um gerador, nós não podemos ter um receptor com 100% de rendimento, porque sempre existe uma certa potência desperdiçada associada ao seu funcionamento devido à sua resistência elétrica interna.